dentro do Palmeiras. Eu era um diretor da Parmalat que montou o projeto junto com o Palmeiras, né? Então, eu não era do Palmeiras em si, eu era da Parmalat, que tinha vários projetos esportivos, que eu fui convidado para ser diretor. Eu vinha do vôlei, né? Que para mim foi uma mudança assim. Imagina você sair da quadra como treinador e já pegar um negócio desse com o Palmeiras, 17 anos sem ganhar. E foi um projeto muito grande, porque eu me lembro que tinha o Palmeiras e o Juventude aqui no Brasil, tinha o Boca na Argentina, tinha o Peñarol no Uruguai, Universidade Católica do Chile, né? E ainda depois eu fui fazer a aproximação do patrocínio da Parmalat com o Benfica. Então era um grupo desportivo muito grande, com muitos clubes, e você era ali o braço, a longa manos do patrocinador. Isso, eu cuidava de todos os projetos esportivos da Parmalat na América do Sul e fazia toda essa aproximação. Todos eles tinham um tipo de gestão diferenciada, né? O Palmeiras era participando já da gestão mesmo, o Juventude também. Os outros clubes eram patrocínios que a gente aproximava para tentar sempre melhorar o time, porque para a Parmalat era muito importante a performance. Sem a performance você não tem uma imagem vencedora, né? Então, todas as vezes a gente procurava também ajudar na contratação de algum jogador ou não, mesmo sendo patrocinador. Nós estamos falando de 30 anos atrás, Isso. 31 por aí. Aquilo ali pode-se dizer que era um embrião do que a gente vive hoje no futebol mundial, com grandes marcas comprando clubes, com a formação das SAFs, com um futebol que toma uma cara mais profissional? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque na época não se pensava tão economicamente como se pensa hoje, né? Hoje já tem... A Parmalat praticamente era uma SAF da época, né? Porque a gente participava da gestão do clube. Como investidor da SAF, tem o domínio da gestão do clube. E a partir do Palmeiras, então, vários clubes começaram a pensar e colocar também diretores executivos dentro do processo, profissionais dentro do processo. Então, eu tenho muito orgulho de que isso tenha progredido. Não da maneira que eu gostaria, mas progrediu. Talvez não progrediu da maneira que você quisesse naquele momento, mas é inegável que foi um projeto muito vencedor, né? Sim. O Palmeiras vinha de uma fila muito longa e aí monta um esquadrão sensacional, aquele time bicampeão do Brasil 93, 94, depois aquele time dos mais de 100 gols no Campeonato Paulista, que era um time fantástico pelo Luxemburgo. Foi um time muito vitorioso e foi um retorno muito vitorioso para a Parmalat e também para o Palmeiras, né? Olha, foi um retorno muito forte para os dois, né? Esse retorno começou aqui no Brasil pela Parmalat, até a gente, em termos de negócio, né? A gente até, num determinado momento, por lembrança de marca, a gente superou o Leite Ninho. Você vê como isso muito traduzido pelo futebol, né? Mas também por causa dos bichinhos, né? Todo mundo lembra da vaquinha e do porquinho da Parmalat. E foi sensacional, porque a gente linkou essa situação do esporte, já entra com os bichinhos, já entra com outras coisas que a gente linkou ao marketing da empresa. Então, realmente, foi um benefício muito grande para os dois. O Palmeiras ficou tão lembrada a marca da Parmalat que a gente até parou de ver quanto dava de retorno, porque não dava mais para medir. Foi um negócio assim maluco, né? E então marcou muito, e para o Palmeiras também, porque você imagina, passou a ser uma equipe vitoriosa, com camisa forte, novamente, que sempre foi uma equipe de tradição, e resultou em títulos, né? Bacana, que isso mostrou ao Palmeiras uma grandeza muito grande. O Brunoro, quando a gente volta no tempo, vale lembrar que tinha o Palmeiras Parmalat, aí veio um projeto da Rix Music com o Cruzeiro, com o Corinthians, teve o Atlético, chegou na época a discutir, o Atlético em Minas, uma parceria com a Octagon, com o Tavares, teve o Banco Excel, que durante uma época fez um investimento muito grande no futebol, inclusive patrocinando o Corinthians, e foi aquela rivalidade do Corinthians com o Palmeiras, com grandes contratações, com grandes nomes. Por que naquele momento, naquela época histórica, esse processo de organização, de profissionalização do futebol, de investimento de grandes marcas, ele não durou? Por que isso durou apenas aquela década de 90 inicialmente? Eu lamento muito, porque quando eu vi acontecer isso, nessa época eu já estava na Fórmula 1,
Eu falei, puxa, agora a gente vai deslanchar, né? Aconteceram alguns erros muito grandes. Em primeiro lugar, é o seguinte, eles pensavam só no investimento. E poderiam tirar o jogador, mesmo que faltasse 3 dias para uma final, levar o jogador para algum tipo de negócio. Primeiro assim, não existe em qualquer modalidade a desassociação do esporte com a parte econômica. O esporte tem que ser mantido, quer dizer, a performance ela é a maior propaganda de um time. É o que você falou da Parmalat, né? Ela queria times vencedores, porque ela queria linkar a sua imagem à vitória. Justamente. Então, essa é a maior propaganda, a parte realmente de performance. O segundo é que deixaram a maioria dos clubes entregar a gestão financeira aos diretores, aos clubes, em vez de contratar profissionais do mercado, profissionais que pudessem fazer essa gestão. Ou então entregaram na mão de empresários de futebol, não empresários de gestão. Então eu senti muito que todos saíram muito cedo, muito cedo. Durou muito pouco e poderia ter sido naquela época uma alavancagem. E realmente partiu para um investimento profissional numa gestão amadora.